Nas garras do urubu. Nas garras do urubu. Nas garras E do urubu. mesmo você ali com um cara tão sério, assim, o Asaf é historiador, né? Aquela coisa, professor, né? E você sempre com essa pegada do Arthur, tipo... E eu acho que falta isso a Flá TV atual. Tipo, a Flá TV, ela é muito... Como é que eu vou colocar aqui? Pra não... Tipo assim, é muito formal, vamos colocar dessa forma. Acho que falta alguma coisa ou alguém. E tem pessoas lá, por exemplo, o Smigol é um cara que, né, faz aquela coisa, seria o Márcio Canuto rubro-negro, mas talvez por uma linha editorial ele não faça aquela coisa mais informal de fazer uma linguagem. Eu não sei qual é a sua opinião com relação a isso, ou se uma TV de clube ou institucional tem que ser essa coisa mesmo, séria, redonda. Cara, eu acho que a partir do momento que você está cobrando, é um serviço sério, institucional, é a palavra oficial do clube, você tem menos liberdade. Naquela época que eu estava fazendo, era tudo meio mato mesmo, né? Nego, pô, deixa esse maluco aí. Uma vez eu me lembro que eu entrevistei o Kleber Leite e o Márcio Braga no mesmo programa. E eu fiz altas perguntas idiotas. Ah, porque idiotice. Como assim Idiotice minha, por não saber das coisas. Tipo, senso comum, opinião comum entre a torcida. Uhum. Porra, mas não sabe? Enfim, os caras responderam na super boa, beleza. Eu falei esse negócio. Pô, Kleber, mas esse negócio de engenharia financeira a gente só toma no cu depois. Não, veja bem e tal. Hoje em dia, tudo TV do clube. Porra, você não pode perguntar um negócio desse pro cara. Não, sim. Entendeu? Você tem que ter um mínimo de compostura. Aquilo ali é o canal oficial do clube. Eu acho que nesse sentido a Flá TV está correta em ser uma coisa um pouquinho mais formal. Que ela, evidentemente, pode ter espaços de opinião, que aí a opinião, o cara bota o disclaimer no começo, ó, a opinião aqui não reflete a opinião oficial do clube. É do maluco que a gente contratou para falar. Tudo bem, aí o cara pode ser informal, falar besteira, fazer pergunta errada. Mas eu acho que, no geral, e eu estou falando isso aqui sem poder me aprofundar muito, porque eu não tenho visto ultimamente a Flá TV. Né? O grosso do material delas eu não tenho conhecimento. Então, mas eu acho que é uma TV oficial do clube, né, galera? É uma ferramenta para eles ganharem dinheiro. Não pode ser zona, não é para ser engraçadinho. Acho que tem todo o entorno, todo o extra-oficial para poder fazer isso, eu acho. Né? Se fosse a minha responsabilidade, eu acho que eu iria para um caminho mais careta também. Não faria um programa tipo Nas Garras do Urubu? Poderia fazer, mas tendo esse desconto de que as opiniões ali expressas são do cara que está fazendo a entrevista e não do clube. Né? Porque você vê, se o cara fica puto, você chama um Márcio Braga, que é um ex-presidente, ou o Kleber, o cara vai numa entrevista dessa, se o entrevistador provoca, ou é grosseiro, ou é ofensivo, porra, não é intenção. A TV do clube não é pra isso, né? Não, mas eu não falo nem isso, assim, é uma coisa até que muitas vezes as pessoas não entendem. Eu já fiz trocentas entrevistas com várias pessoas, né, que às vezes está envolvida em algum momento polêmico, e aí a pessoa acha que você tem que tipo ir pro embate, né, como se fosse, você tá ali com a pessoa, ela tá envolvida em alguma polêmica, então você tem que perguntar o que eu quero, você tem que criar um debate, você tem que confrontar. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que há maneiras e maneiras. Eu posso perguntar algo muito delicado pro Arthur de uma maneira muito sutil. Dependendo da maneira como eu for fazer a pergunta, do tom, as palavras que eu escolher ali. E o cara pode ficar até de uma saia justa ou não, dependendo da maneira também que ele receber aquilo ali. Mas eu acho que quando eu tô entrevistando, o meu espaço é como se fosse minha casa. Então eu vou receber a pessoa bem, eu vou fazer com que ela se claro. sinta bem tratada. E, lógico, não vou deixar de falar dos assuntos polêmicos, mas não chegando ali... Pô, tô entrevistando, sei lá, deixa eu ver quem tá em polêmica aí agora. Vamos lá. Sei lá, pegar o Gabigol aí que recebeu o cartão amarelo. Não preciso chegar ali, porra, Gabigol aí, tu recebeu o cartão amarelo só pra ficar na balada, hein? Fala, pô, Gabigol, né? Eu posso fazer a pergunta de uma outra forma, eu vou estar saciando o meu público que tá querendo saber daquela informação. Também tem que contar também que o cara vai responder. Ele pode querer não responder, mas é um problema dele. E as pessoas às vezes confundem isso. Eu acho que você pode fazer algo, por exemplo, teve um tempo agora, já nessa nova Flá TV, não recente, mas lá em 2019, que o Paulinho Serra tava fazendo, tipo, como eu falei, tipo fosse o Márcio Canuto rubro-negro, tipo, chegando lá, conversando com a galera, recebendo o povão, fazendo galera. Tipo, né, entradas ao vivo, assim, de uma maneira muito informal, chamando o torcedor, conversando, indo pra arquibancada também. Eu achava aquilo do caramba, tipo assim, cara de Flamengo. Sem perder a seriedade, quando eles iam pro estúdio, aí tinha lá a Tirson, né? Sempre muito sério, muito inteligente, né? Seu garbo, sua elegância, era o Tirson, um cara bem inteligente. O Emerson lá, fazendo as paradas e tal. Mas tinha essa quebrada também de, tipo, de sair dessa coisa muito séria. Era tipo a Globo, pô, tava ali assistindo ali Galvão ali,
Aquela coisa, que vamos com o Márcio Canuto lá não sei aonde. Mas, Galvão, tá lá. Quase saindo na porrada. Eu não sei, eu acho que falta... Não, é uma coisa esculachada. Tendo uma linha editorial, séria, alguém cuidando ali. Entendeu? Tipo, uma coisa mais... E o Nas Garras do Urubu era sensacional, né? Te dando essa liberdade, você toparia? De quê? Uma Flá TV? Cara, tudo depende do que for a proposta. Eu não tenho restrição nenhuma a priori, mas também acho que hoje em dia, cada vez mais, cara, tudo tem a ver com o que se combina antes, sabe? Você tem que conversar antes, cara. Vai chamar o Gabigol, a mulher lá da imprensa dele vai perguntar, vem cá, qual o assunto, qual é a pauta grande? É o quê? Né? O que vocês vão perguntar pro cara? Isso aqui ele não fala, isso aqui ele não fala, esse assunto não pode. E assim vai, assim caminha a humanidade. Né? Não é pra você ser o, cowboy do jornalismo que vai chegar dando tiro em todo mundo. Não acontece mais isso, cara. Hoje em dia não tem mais espaço pra isso, muito menos numa TV institucional, né? A TV do clube. Não, tem nem como. Tem que ser um negócio bem feito, direitinho e... Sei lá, mas eu acho importante o clube ter sua TV e fazer bem, ter bons profissionais. Mas que não precisa necessariamente fazer tudo, né? Ela não precisa ter, sabe, ter o formal, o informal, o engraçado e o sério. Dá pra escolher um caminho e fazer isso. Mas me parece, eu tô falando de chute porque eu não tô acompanhando, que eles estão fazendo direito lá, eu acho. Não, eu acho que hoje, a Flá TV hoje, ela é autossuficiente, se Pois paga, tem uma estrutura isso bacana. é muito legal, né, cara? É, muito bacana. Eu, quando eu tava lá, o negócio ainda era bem informal. Nossa senhora, putz, grilo, tava bem começando ainda, sabe? E isso é um pouquinho de cada vez, né? Tijolinho. Vai chegar um dia que a Flá TV vai ter seu estúdio próprio, vai transmitir os jogos do Flamengo. Já tem, no CT agora tem um estúdio Sim, deles. tô falando estúdio mesmo, né? Negócio heavy metal, muito equipamento, muita equipe, acompanhando todas as modalidades, transmitindo o jogo, network mesmo. Enfim, vamos ver. Eu torço para que eles consigam, que eles tenham sucesso. E o Arthur tá falando aqui, ele trabalhou no Flamengo, né, Lucas? Ele chegou até a mencionar, né? Mas o que você fazia no Flamengo lá quando você foi trabalhar? Por que tu aceitou trabalhar no Flamengo? Eu tomei um susto quando eu vi o post lá no blog, falando, tô deixando aqui que eu tô trabalhando. Os caras me fizeram uma proposta de trabalho muito boa. De uma grana boa, de um desafio maneiro. E que eu tava acabando uma campanha política na época, eu tinha feito lá em Minas Gerais. O BAP ligou convidando... vem ser diretor de comunicação, e o caralho, vai ser maneiro. Discute a grana com o Fred Luiz e tal. A grana não foi exatamente o que eu imaginava, mas tudo bem. E foi legal o trabalho. Depois mexer um pouco. Então, o problema foi, eu cheguei lá, o BAP 3 dias depois foi embora. Chegou no meio do o primeiro trabalho que eu tive que fazer foi fazer o copydesk da carta do BAP se despedindo. Aí eu falei, E aí fiquei do jeito que deu, né? Depois chegou o Márcio McCulloch pra fazer a parte de imprensa, que não é minha praia, né? E a gente meio que dividiu essa direção de comunicação ali. Muito bom. E, enfim, foi legal, foi bacana, mas não me ofereceram para renovar o contrato. Pediram para eu ficar um pouco além, porque não tinha ainda ninguém, fiquei. Mas, e se me oferecesse, eu não ia querer também não, porque eu fiquei decepcionado pra caralho. Mas por quê? Porque é uma merda trabalhar no Flamengo, brother. Entendeu? Porque Flamengo é minha paixão, meu lazer, parte boa da minha vida. Trabalho não é parte boa da vida de ninguém, sacou? O Flamengo pegou uma fase horrível em 2015, a gente ficou 45 dias sem vencer. Foi. Cara, foram 45 dias de luto, amigo. Acho que foi o brasileiro daquele foi que o Flamengo mais teve derrotas. O Flamengo perdeu um turno inteiro. Meu irmão, eu queria me matar, maluco. Era uma depressão. Aí eu saía de casa, eu morava do lado do Flamengo, eu mudei ali pro lado do Flamengo. E eu chegava lá, era um clima, brother. Foi muito depressivo, eu fiquei mal, fiquei doente. Arrumei uma bursite. Bursite, onde tu arrumou uma bursite, mano? Arrumei a bursite de tão tenso que eu ficava, porque o Flamengo não ganhava. O brasileiro 2015 era Guerreiro, Sheik, aquela galera. O Guerreiro tinha chegado naquela época, né? Bonde da Estela, Leão Moura indo embora. Era capa, o negócio era foda, gente. Foi um ano terrível. A gente jamais teria um 19 se não passasse por esse 15, mas foi muito duro. E quando terminou o meu contrato, pediram pra eu ficar mais 2 meses só pra beleza. Os caras foram gente boa comigo também. Os Fred Luiz, eu parecia uma proposta de trabalho para fazer campanha presidencial na Argentina, em 2015. Eu pedi licença sem remuneração, eles me liberaram, eu fui e depois tive que cumprir o resto do contrato. Foi ótimo isso. Mas aí pediram um mês a mais, porque não tinha alguém para substituir. Já tinha rolado um mês, para começar um mês antes também, porque eu só ia começar em janeiro, comecei em dezembro. Enfim, então a relação foi legal. Pessoalmente falando, profissionalmente falando, nenhum problema.
mas o resultado horrível, cara, porque... Primeiro que eu acho que eu não consegui fazer muita coisa lá, a comunicação não era uma prioridade como é agora, não tinha a mesma atenção, nem as verbas. E era o hoje Tabet, tem. né, o PP? Não, foi. Tabet entrou no meio também. Entrou. Tabet entrou no Entrou meio. um pouco Porque depois, teve é. eleição em 2015. Foi, isso aí. Aí o grupo se dividiu. É. Foi roxa contra preta, contra verde, contra azul, aquela loucura. E nisso daí eu faço questão de dizer isso sempre, cara. Quem me contratou foi o BAP. Eu fiquei lá sob a vice-presidência do Gustavo Isso. e o presidente era o Bandeira. E outras pessoas lá com quem eu privo de amizade e tudo mais. Era a campanha de reeleição do Bandeira, eu sou especialista em marketing político. E ninguém, compadre, nenhum deles me pediu porra nenhuma. Zero. Nem dica, nem ajuda, nada. Eles foram muito republicanos nisso daí. Poderiam simplesmente ter falado, faz isso aqui pra Sim. mim. Nada, o cara foi muito republicano. Eu bato palma pro Bandeira por causa disso. E acho muito legal ele ter sido eleito agora, maneiro, né, nessa eleição. E Não, acho para você ter noção, desculpa até te interromper, quando na campanha que eu fui entrevistar ele, eles fizeram questão de montar o comitê fora do clube. Eu tive que, lógico, era ali no Leblon, mas pra não, tipo assim, para não dizer que tava usando. eles o foram clube, muito corretos sim. mesmo. Foram muito corretos mesmo.